Tony Stark, gênio, bilionário, playboy, filantropo. Que mais, né? Deus. O herói se transformou recentemente nas revistas no Deus de Ferro, uma entidade cósmica com poderes sem limite. Tony Stark passou por esse novo processo aí para tentar deter um super vilão que queria esse mesmo poder. Acabou que o próprio Tony Stark se tornou um vilão fora de controle. Eu já contei pra vocês, né, como é que foi que isso deu ruim. Trouxe pra vocês aqui em outro vídeo, tá? Tony Stark matou todos os amigos dele num surto de violência. Mas e agora? Que fim levou essa história? Vocês estavam acompanhando comigo, né? A gente vai conferir agora a volta por cima, a conclusão dessa saga. Será que o Homem de Ferro se redimiu? Como é que ele reverteu os erros que ele cometeu? Que fim levou o tal vilão? Bora entender tudo nesse vídeo, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Demorei, mas eu tô trazendo o fim dessa saga. Falei pra vocês que eu ia trazer, não importa, antes tarde do que nunca. Tony Stark virou o bichão. A ideia original era impedir que o vilão Korvac ele absorvesse o poder cósmico da nave do Galactus. Aí o Tony Stark usou o mesmo truque que ele usou lá em Ultimato. Ele mesmo pegou o poder pra ele, né, safadinho. O Korvac ele foi carregado pela eternidade e o Stark virou o Deus de Ferro. Só que o caldo entornou assim mesmo, desse mesmo jeito. O Deus de Ferro ele resolveu reformular a Terra, só isso. O poder subiu a cabeça dele. Eu já mostrei isso aqui antes, ok? Dá uma olhadinha aqui. Eu tô só fazendo um resumão aqui, tá? Os parças do Homem de Ferro tentaram segurar o cara. E o que rolou? O Deus de Ferro surtou e matou geral, só isso. Matou mesmo, ok? Ele derreteu o surfista prateado, pra vocês terem noção. Derreteu que nem vela. Acabou. E agora? Agora você vai ver como é que essa história termina. Mas, você que me acompanhou, você que viu essa saga, você que gosta quando eu trago essas sagas aqui pro canal, deixa um like. E comenta aqui embaixo, Peter, continua, me dá essa moral, que eu vou sempre trazer pra vocês as sagas que eu leio nos quadrinhos. Obrigado por isso, vou estar acompanhando os comentários, hein? Metralha, porque isso empolga a gente. Vamos lá. Bem, a conclusão já abre na cena do massacre. O Tony Stark tá chocado com a cagada que ele fez. Todos os amigos dele estão mortos nos pés dele. É uma cena brutal. A única sobrevivente é a Felina, que também é atual namorada do Tony Stark. Rola então, né, uma DR entre os dois. A questão aqui, galera, é que dessa vez o Stark pisou na bola demais. Tudo bem que ele costuma pisar na bola, a gente sabe disso, né? Mas esse não foi um pisão qualquer. Porra, ele chutou em cima da bola com os dois pés, né? Com o poder que ele tem agora, ele poderia ressuscitar todo mundo que morreu. Eu falei, ele virou Deus, né? Ele poderia até mesmo apagar a memória deles na luta. Seria até fácil pra ele. Mas a questão é que Tony Stark ultrapassou os limites. E agora que ele se deu conta, agora que a ficha caiu, entende? O Stark avalia que sempre foi assim. Ele transforma amigos em inimigos sempre que alguém tenta impedir ele de fazer o que ele quer. É sempre assim, né? E o que ele quer, afinal? O Tony Stark abre o coração e finalmente admite. O que ele sempre fez, o que ele sempre buscou fazer é ser melhor do que todo mundo. Isso faz parte do DNA dele, sabe? É um trauma de infância. Essa busca por ser melhor foi um negócio que o pai dele, né, o Howard Stark, meteu na cabeça dele, meio que uma herança social do pai dele. E ele não consegue se libertar. Quando as coisas dão errado, sabe? Quando ele não consegue ser melhor do que os outros, aí o Tony Stark faz cagada, sempre foi assim. E ele sabe disso e se odeia por isso. Mas ele não consegue quebrar esse ciclo. E é interessante lembrar aqui que essa sempre foi a proposta do Stan Lee pra Marvel. Quando ele criou, sabe, aquele monte de heróis lá nos anos 60, inclusive o próprio Homem de Ferro, o Stan Lee queria se afastar do padrão DC, digamos assim, sabe? Ele queria criar heróis que tivessem defeitos, que fossem mais humanos. O Tony Stark tinha um fragmento de bomba perto do peito dele. O Peter Parker sofria bullying. O Quarteto Fantástico se achava rejeitado pela sociedade. Os X-Men eram rejeitados, né? Tinha praticamente um preconceito muito grande contra eles. Essa sacada do Stan Lee tá aí, firme e forte até hoje. Tony Stark é vacilão e não tem o que falar, ele continua vacilão. Mas ele é um vacilão que busca superar isso, de alguma forma. Ele tem os problemas internos dele, então ele quer superar esses problemas internos dele. Isso é bacana, a gente acompanha os quadrinhos por causa disso. A gente gosta dos personagens por causa disso. Por quê? Porque o Stan Lee pensou que muita gente iria se identificar com esses personagens. E isso tá acontecendo até hoje, né? Foi uma sacada que, porra, botou ele, muitos personagens na frente dos personagens da DC, que era aquela coisa de personagens, pô, inalcançáveis, sabe, tudo certinho, né? Mas vamos lá, a Felina, então, ela pede para que o Tony Stark ressuscite todo mundo, é uma coisa normal. Ela pede também para que ele não apague as memórias da galera. Todo mundo tem que se lembrar, principalmente o Tony Stark. O Deus de Ferro, ele traz todo mundo de volta e pede desculpas. Ele calça as sandálias da humildade, pô, bacana isso. Algo que o Tony Stark precisa fazer de vez em quando, vamos ser honestos, né? Ele errou feio, errou rude, ele tem que admitir isso. Ele tem que botar essas sandálias. Por decisão própria, ele abre mão do próprio poder cósmico. Antes, ele desfaz todas as alterações que ele fez na cidade de Nova York. Foi muita coisa, né? Ele deixa de ser o Deus de Ferro para pensar
Sobretudo, começa a pensar. O Tony Stark, ele contempla a própria humanidade quando ele caminha no Central Park. Eu não sei se vocês sabem, mas o Central Park de noite é terra de ninguém, né? Quem mora lá sabe disso e a fama se espalhou. E dito e feito, Tony Stark, o Homem de Ferro, o ex-Deus de Ferro, é assaltado por um ladrãozinho com faca. Ele mete um rajadão de raio repulsor no bandido, ele paga sermão, ele reativa os poderes cósmicos de algum jeito. Nada disso, Tony Stark só deixa o cara levar a carteira. Sandália da humildade que eu falei. Depois do assalto, o herói deita no chão. Sem os poderes cósmicos, sabe? Ele sente a luta contra o vício voltando. Tony Stark já teve problema pesado com bebida nas revistas. Agora ele se viciou em remédios. É taxa preta pesada, pra cima, né? Não sei se tem pra cima disso aí, mas é. Tony Stark sente a falta desses remédios. Aí ele balança naquele momento. Ele só deita no chão. Ali mesmo, no meio do Central Park, depois de ser assaltado de noite. Só falta o cachorro lamber a cara. Tava quase entregue na manguaça, né? Só faltava manguaça. Só que não aparece cachorro. Do nada, o Korvac reaparece. Olha o momento, olha o azar. Korvac, o maluco que queria roubar os poderes cósmicos lá pra refazer o universo inteiro. O cara que a eternidade, né? Eternidade, porra, uma entidade casca grossa. O cara que a eternidade falou que ia prender de castigo no cantinho, né? Deixa ele no cantinho. O cara tá solto e ele voltou pra acertar as contas com o Tony Stark. Full pistola. Como é que vai ficar isso? Pô, o Korvac tá alucinado, tá pirado. O vilão conta que aniquilou o Tribunal Vivo. Galera, o Tribunal Vivo! O Korvac diz que tem um novo plano pro universo. É um plano perfeito. Na cabeça desse maluco, né, a melhor forma de garantir a harmonia do universo é através da aniquilação absoluta. Coisa de vilão, né? Transformar o universo num grande vazio. E o Korvac quer começar pelo Tony Stark. Lascou, né? Tony Stark não peitou nem um ladrão de rua. Como é que vai encarar agora um doidão desse? Um poder cósmico. A grande verdade é que o corpo do Tony Stark não tá reagindo bem à falta de medicação. Ele não tá em condição nem de enfrentar bebê de cor. Tony Stark tá completamente indiferente às ameaças do Korvac. Ele literalmente chama o Raul aos pés do vilão. Mandou ver. Tá nesse nível agora. Então, porra, né, o vilão, o Korvac, ele estranha aquilo. Tony Stark não tá nem reagindo. Não é a vingança que o vilão tava planejando. Ele queria uma coisa mais saborosa. Vingança, aquele prato que a gente come frio, né? O Korvac, ele queria luta. Ele queria ver o herói batendo de frente, ele tá implorando pra viver. Tony Stark, pô, tá mais pra lá do que pra cá. Ele tá só a capa da gaita, caído no chão, vomitando ali. Pô, bota um cachorro, realmente vai lamber a cara dele. É óbvio que não vai ter luta. Mesmo assim, Tony Stark atinge o Korvac em cheio. Ele atinge o vilão com verdade. E a verdade, quando ela bate nua e crua, galera, ela dói mais do que um soco. A gente sabe disso. Tony Stark joga na cara mesmo, manda ver, uma voadora. Ele pergunta quando foi a última vez que o Korvac foi só um humano, não uma divindade, não um ciborgue ou qualquer coisa assim, sabe? Mas um simples homem, sem preocupações, sem ambições e principalmente sem medo. Ele perguntou isso pra ele, né? O Stark foi na veia. O Korvac vem de um futuro em que a raça humana foi praticamente dizimada por alienígenas. O Korvac se acovardou, fez um acordo com os invasores lá pra não morrer. Ainda assim, o Korvac sempre viveu com medo de deixar de existir. Por causa desse medo, ele virou um ciborgue. Depois, ele virou um deus e continuou com medo. O Korvac quer destruir tudo que existe para que ele, Korvac, se sinta em paz. Então, o Tony Stark faz um desafio para ele, pro vilão. Pare de se esconder, seja um homem, cacete. Pelo menos uma vez na vida, tente. É óbvio pra gente que tá lendo, né, que o Tony Stark não tá fazendo esse desafio somente pro vilão. É um desafio para ele mesmo, sabe? Como se ele estivesse falando com ele mesmo. O Stark passou muito tempo se escondendo atrás de uma armadura, tentando disfarçar os defeitos dele, sempre em busca de mais poder para não ter que lidar com os próprios erros. Ele jamais poderia ter tido essa conversa com o Korvac se ele mesmo não tivesse passado por esse processo de autoavaliação. É assim que o Tony Stark vence o Korvac. Não na pancadaria, não com poder cósmico, mas de homem para homem. Pô, fica até arrepiado. Sabe, de ser humano com falhas para ser humano com falhas. Todos nós temos falhas, né? O Korvac reverte pra uma forma humana só com esse discurso. Só que a história não acaba aí. Porra, vilão é vilão, vocês sabem disso. Em forma humana, o Korvac desce bordoada no Tony Stark. Mas, porra, incesta com gosto. É só socão. A surra e o abuso de remédio cobram um preço bem alto, né? Tony Stark cai no chão na beira da morte dessa vez. O cara foi de Deus a farrapo humano na mesma saga. Ele tá ali, sem força pra levantar, né? Sem força pra reagir. Se o Tony Stark não for pra um hospital, ele não passa dessa noite. Tony Stark desmaia e nesse momento o Korvac fica sozinho, no meio do Central Park, em forma humana. Muita coisa aconteceu, muita coisa passou pela cabeça desse vilão. Quem acompanhou a saga do Korvac lá atrás nas revistas, sabe sim que houve uma época que o Korvac só queria viver uma vida normal, tranquilinho com a esposa dele, sabe, sossegado.
O cara casou com a filha do colecionador. Ele foi morar num cafofo lá no subúrbio. Ele não queria guerra com ninguém, tava de boas. Mas os Vingadores e os Guardiões da Galáxia foram lá tirar a satisfação com o sujeito. Porra, pra quê? O Korvax se chamou Michael. Houve realmente um momento na vida dele em que ele só queria uma vida normal, como o Michael. Eu acho que isso tudo passou pela mente dele ali, naquele momento, sabe? O Korvax salva o Tony Stark carregando o maior inimigo dele pro pronto-socorro. Ele não vai voando, ele não se teleporta. O Korvax caminha como uma pessoa comum, como o Michael, que ele já foi, inclusive, né? O Korvax e o Stark passaram essa saga agora se enfrentando o tempo todo, mas são duas almas muito parecidas, né? Muito machucadas por dentro. Por isso que eu acho que bateu esse final. O Korvax deve ter percebido isso. Sabe, essa não é só a redenção do Homem de Ferro, essa é também a redenção do Korvax. O vilão deixa o Tony Stark no hospital e some na noite. Isso é maneiro, isso é humanidade, são coisas que a gente consegue perceber totalmente possíveis, sabe, no mundo real. Fantástico isso. Que conclusão fantástica pra essa saga. A saga termina uma semana depois. Tony Stark saiu do hospital e tá começando uma nova etapa da vida dele. Felina continua do lado dele. Só que o caminho que o Stark vai trilhar agora é um caminho que ele deve trilhar sozinho, né? O antigo Deus de Ferro, sem mais nenhum poder, sem armadura, sem nada, se interna numa clínica de reabilitação. Tá na hora do Stark se limpar das drogas outra vez. A última cena é o Tony Stark abrindo uma carta do Homem-Sapo. O mesmo Homem-Sapo que o Stark matou e ressuscitou. A carta é simples, é uma mensagem de apoio. Abre aspas. Estava pensando em você. Você consegue. Fecha aspas. O Tony Stark olha para o sol que vem pela janela e sorri. Então é isso. Tony Stark vacila, mas é impossível sentir raiva desse cara. Ele é cheio de falhas, mas tá sempre buscando corrigir. Uma dessas falhas era justamente tentar ser sempre melhor. Ser o melhor de todos. Mesmo que tivesse que passar por cima dos outros. Isso é ganância, né? A mensagem que fica é clara. Você não tem que tentar ser melhor que os outros. Você tem que tentar ser melhor que você mesmo. Eu sempre falo isso pra vocês, né? E não adianta tentar se esconder. A vida é um constante processo evolutivo e a gente precisa encarar o nosso pior lado de vez em quando. Não tem jeito. Porque quando você encara o seu pior lado de vez em quando e supera, você tá subindo um degrau na sua evolução. Galera, esse vídeo foi longo, mas eu espero que vocês tenham curtido o final dessa saga, desse arco, né? Eu trouxe aqui porque eu achei que isso ia ajudar muito a compreender melhor o Tony Stark, as motivações, toda a complexidade da vida do Tony Stark. E aí, você acha que o herói se redimiu do que ele fez? Ou você acha que o Tony Stark tinha que ser punido de alguma outra forma? Comenta aqui embaixo se você curtiu essa saga, se quer que eu continue trazendo, comenta aqui embaixo também. E toca aqui e se inscreve no canal. Eu falo pra vocês inscritos com o sininho, vocês estão sempre entendendo o que acontece com as histórias em quadrinhos. Mas pra isso, vocês têm que estar inscrito com o sininho. Muito obrigado por esse vídeo, obrigado por ter acompanhado essa saga. E já tem outra saga rolando, tá boa demais, hein? A do Hulk e o Thor lá. Tamo junto, até a próxima. Fui!